já há alguns domingos, né, o Christopher tem trabalhado sobre o culto segundo Deus, né, que é um livro do Augusto Nicodemos, né, baseado no livro de Malaquias, e que trabalha essa questão do culto, né, como que é o culto verdadeiro, né, como que é o culto que é aceitável diante de Deus, a partir aqui do livro de Malaquias. Então vamos ler o texto, né? Malaquias capítulo 3, do verso 13 em diante. O texto diz assim: As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: Que temos falado contra ti? Vós tendes dito: Inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os teus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que prepararei. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, esse texto aqui, né, a continuação da ideia aqui, né, que começa lá no capítulo 2, né, ali no finalzinho do capítulo 2, ali no verso 17, ali, o último verso do capítulo 2, e vai até o capítulo 3, aqui, o verso 5, verso 6. Né? Então, esse trecho aqui que vem aqui do capítulo 2 de Malaquias, do verso 17 até o capítulo 3, verso 6, que está separado aí na nossa Bíblia como um único bloco, digamos assim, né? Aí tem, no meio aqui, tem digamos assim, um texto que foge um pouco dessa primeira temática, a partir do versículo 7. Aí aqui no capítulo 13 volta aquele mesmo assunto, né, que havia começado lá no capítulo 2, do verso 17, que é o povo está ali, está olhando para a prosperidade dos ímpios, para as outras nações ali em volta, e como que as outras nações eram prósperas, como que as outras nações, né, eram grandes, eram fortes, e como que a nação de Israel era pequena, vinha sofrendo, né? Só para relembrar vocês, né, o contexto do livro de Malaquias é o contexto ali do povo um pouco depois de ter voltado ali do exílio, né? Então, a gente vê um pouco dessa história nos livros de Esdras e Neemias, né? Então, um período de reconstrução. Então, Israel é uma nação agora, uma nação pobre, né? Uma nação pobre que está num processo de reconstrução. E a nação de Israel, o povo de Israel, então, olha para as nações em volta, e todas as outras nações são mais ricas, são mais prósperas, são mais fortes, são mais poderosas. E a nação de Israel, então, essa nação pequena, né? Se nós voltarmos lá para Deuteronômio fala sobre isso, né? Que quando Deus escolheu a nação de Israel, ele não escolheu uma grande nação, muito pelo contrário. Ele foi lá e escolheu o menor dos povos para ser esse povo ser o povo dele, né? Então, de certa forma, está dentro do previsto. Porque Deus fala lá no livro de Deuteronômio, através de Moisés, né, que vocês não eram, né? Não era uma potência, não era um grande império, vocês eram o menor dos povos, e eu escolhi vocês para ser o meu povo, né? Então, se a gente lembrar, a gente pegar toda a história das Escrituras, né? Por mais que a gente pense, Salomão foi um tempo da grande glória de Israel, né? Mas assim, Israel era... vamos pensar aqui, por exemplo, mesmo na época de Salomão, que Israel era muito grande, então pensa ali, né? Que Israel era próximo, pensa em Israel como Goiânia, por exemplo, né? Goiânia é uma capital grande, então em Goiás é a principal cidade. Então Jerusalém, Israel era uma nação grande ali na época de Davi, na época de Salomão, mas dentro de uma regiãozinha pequena, né?
Então, quando você vai para uma região maior, então pensa Goiânia dentro do Brasil, né? Aí Goiânia dentro do Brasil tem várias outras cidades que são maiores e mais importantes, digamos assim, para a economia do país do que Goiânia, não é? Então seria mais ou menos isso. Então, mesmo na época de Davi e Salomão, Israel era uma nação importante naquela região ali, né? Mas não era a grande nação, né? Então, os impérios do Antigo Testamento, você tem o Egito, depois você tem a Síria, depois você tem a Babilônia, depois você tem o Império Persa, né? No período interbíblico ali tem o Império Macedônico, depois tem o Império Romano, mas nunca Israel. Israel nunca foi um império, nunca foi, né, a grande potência do mundo. Então eles estão olhando para isso, falando, os ímpios prosperam, eles praticam maldade, praticam impiedade e são prósperos, né? E crescem, são nações fortes, enquanto nós estamos aqui, essa nação pequenininha aqui. E aí então, no versículo 13, né? Jesus diz aí, no versículo 13 aí de Malaquias 3, né? As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que falamos contra ti? Aí no versículo 14, vós tendes dito, ou vocês têm dito, né? Inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos. Aí nesse versículo, a palavra-chave, essa palavra inútil, né? Então, essa é a perspectiva de Israel diante dessa situação. O povo de Israel estava pensando nessa lógica aí da utilidade, né? Digamos assim. O que proveito eu tenho, o que que eu vou ganhar, o que eu vou ganhar em troca se eu servir a Deus? O que eu tenho ganhado em troca se eu servir a Deus? É nessa perspectiva que o povo de Israel está pensando aqui, nessa ideia de um utilitarismo, né? Essa ideia de qual a utilidade em servir a Deus. Porque eles falam, então, pensa vamos tentar pensar isso a partir da mente das pessoas dessa época, né? Então, era muito comum nessa época que cada nação tinha o seu Deus, né? Então, Yahvé, né? Ou como alguns irmãos aí traduzem aí como Jeová, né? Não tem uns testemunhos de Jeová. Então, o Yahvé ou Jeová era conhecido como Deus de Israel, então é o Deus da nação de Israel. E os outros povos, cada povo tinha, né, o seu Deus, né? Então lá na época de Moisés lá, né, o Egito tinha lá Horus, Osíris, né, tinha os deuses lá do Egito, e cada nação tinha lá os seus deuses, né? Então a perspectiva deles era essa. Então, por exemplo, nessa época aqui era na época ali do Império Medo-Persa, né? Então, por exemplo, lá os persas têm o seu Deus, né? Então, para os persas é muito mais útil nessa lógica servir o Deus deles, porque o Deus deles, né, cuida bem da nação, né? A nação está prosperando, a nação está grande, a nação está forte, é um grande império. E para nós aqui não está sendo muito útil servir Yahvé, servir Jeová, né? Porque nós não temos vistos, né, bons frutos dessa nossa relação com Deus, né? Então eles vão para essa perspectiva. E qual é o contexto dessa lógica aqui, que Deus está confrontando eles por ter esse tipo de pensamento, né? Isso já está no texto anterior aqui no contexto, né? Como eu falei para os irmãos aqui. Lá já desde o capítulo 2, versículo 17, né? Deus já fala aqui para eles, aqui, ó, no capítulo 2, verso 17. Vocês têm cansado ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis em que nós o temos cansado. Nisso que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Então, já aqui no capítulo 2, o povo já falava essa mesma coisa. A lógica aqui do povo é, né? Eles têm um certo critério, né, digamos assim, para, digamos assim, pesar ou para julgar se é bom ou se não é bom servir a Deus. Qual que era esse critério aqui do capítulo 2? O sucesso, né, o ser bem-sucedido. Então, se uma pessoa tem sucesso, se uma pessoa é bem-sucedida, então eles faziam ali uma
uma dedução lógica. Se essa pessoa tem sucesso, essa pessoa é bem-sucedida, então isso quer dizer que Deus se agrada dessa pessoa. Então, eu devo então viver, eu devo ter as mesmas atitudes, os mesmos tipos de ação de uma pessoa que é bem-sucedida, de uma pessoa que tem sucesso. Porque se essa pessoa é bem-sucedida, é sinal que, né, que Deus carimbou ali, deu carimbo para as ações dessa pessoa. É isso que o povo de Israel está dizendo lá no capítulo 2, no versículo 17. Né? Só que, e aí, que tipo de ação era que essas pessoas tinham? E que tipo de ação eram essas? Né? Eram ações que o próprio Israel dizia que eram ações más. Mas, apesar dessas ações serem más, essas ações más, né, redundavam, né, em ser bem-sucedido, em ser próspero, em ter sucesso, então está valendo. Tá vendo? O critério deles era esse. O que valida a ação de alguém é ter sucesso, é ser bem-sucedido. E aí, no versículo 5 do capítulo 3, né, o profeta aqui, Malaquias, explica mais ou menos que tipo de ações eram essas, né, que esse povo praticava. Aí, ó. Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nesse tipo de ação, né, nós temos um tipo de ação aqui que está relacionado com a idolatria, né, com servir outros deuses, que essa, quando fala da feitiçaria. Um outro tipo de ação, que, digamos assim, está aqui dentro da questão de uma transgressão moral, né, quando fala aqui, me levantarei aqui contra os adúlteros. E os outros tipos de ação aqui são todas ações relacionadas a explorar o meu próximo. Tá vendo? Então, eles eram bem-sucedidos, eles prosperavam, eles eram ricos, porque eles exploravam o próximo. E assim eles enriqueciam. Essa é a ideia aqui, quando fala aqui. Ó. Os que juram falsamente, né, jura falsamente contra o outro, os que exploram, né, ou defraudam o trabalhador em seu salário, os que exploram a viúva, os que exploram o órfão, os que exploram o estrangeiro. Então, são várias ações relacionadas a essa questão de explorar o próximo. Né? Então, essas nações em volta, elas eram ricas, elas eram prósperas, porque elas exploravam ali as nações vizinhas. Né? Elas né, cobravam geralmente, elas dominavam sobre essas nações vizinhas e cobravam altos impostos sobre essas nações e tal, sobre tudo que essas nações produziam, elas tinham que pagar, né, para o império, para essas nações mais fortes. Então, eram assim que essas nações eram prósperas, né? Eram explorando as nações menores, né? O mais forte explorando ali o mais fraco. Então, quando o povo de Israel fala, a gente tem que fazer que nem eles, era isso que eles estavam defendendo, de certa forma. Né? E é isso, então, que Deus está condenando aqui. E aí, justamente nesse mesmo contexto, né? Lá no contexto do capítulo 2, verso 17, eles perguntam aqui também, onde está o Deus do juízo? Cadê Deus que... Não existe Deus para julgar esse povo, né? Esse povo está fazendo mal e está de boa, como se diz, está prosperando, então Deus não vem para julgar o povo. E aí Deus responde no início do capítulo 3 que ele viria sim para julgar, mas ele começaria julgando o próprio Israel, né? E aí ele levantaria entre o povo de Israel aqueles que seriam testemunhas diante das outras nações de uma vida íntegra, né? De uma vida que não partia por essa lógica aqui do sucesso como sendo o critério para medir as minhas ações, para né, dirigir aí as minhas ações e tal. Então, é nesse contexto todo aqui que o profeta Malaquias está levantando aqui esse juízo contra a nação de Israel. Né? A nação de Israel estava adotando critérios da vida cotidiana, assim, princípios de como eu devo governar a minha vida, que eram princípios, digamos assim, do mundo, né? Para trazer para a nossa lógica, né? Princípios seculares. Que princípios que era esse? Era o sucesso,
o ser bem-sucedido, essa questão do utilitarismo, aquilo que é mais benéfico para mim, aquilo que é mais útil para mim. Então, esses eram os critérios que Israel estava adotando, né, para ser ali os princípios que iriam guiar a vida deles, que iriam guiar o procedimento deles no seu dia a dia. E agora a pergunta é o que isso tem a ver com culto, né? Já que o assunto é culto. A questão é que o nosso culto a Deus, né, ele não é apenas aqui na igreja, né? Ele não é aqui apenas no domingo de manhã, ele não é no domingo à noite, mas o nosso culto a Deus é o nosso dia a dia, é a nossa relação com o nosso próximo a cada momento da nossa vida, a cada dia nosso, a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, né? Esse é o nosso culto a Deus, né? Então, por exemplo, essas nações aqui, essa relação deles com o seu próximo era de explorar o seu próximo, né? Tentar tirar o máximo ali do seu próximo, usar o seu próximo para se beneficiar dele, mas no nosso cotidiano, essa nossa relação com o nosso próximo, como que nós convivemos com as pessoas que estão na nossa volta, isso é o nosso culto a Deus, que será um culto agradável a Deus ou não, né? Que pode ser um culto agradável a Deus ou não. Quer ver? Vamos abrir rapidinho, né? Versículos 1 e 2, Romanos 12, versículo 1 e 2. Lá em Romanos 12, versículos 1 e 2 diz aí, ó: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós vivemos, né, no nosso dia a dia, né, que fala, né, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse apresentar o nosso corpo, né, significa apresentar tudo aquilo que é isso da dimensão do viver humano, né? As nossas ações, os nossos pensamentos, aquilo que nós falamos uns para com os outros, ou seja, tudo isso que nós vivemos como seres corporais, como seres materiais, tudo isso é o nosso culto, agradável ou não a Deus, não é? Então é esse procedimento no dia a dia que é o nosso principal culto, né, que é o nosso principal culto a Deus, e devemos ter cuidado com esse nosso procedimento e principalmente nessa nossa relação com o nosso próximo, como que convivemos, né, com todas as criaturas de Deus que estão ao nosso lado, né, porque todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus preza muito por essa questão de como nos relacionamos com o nosso próximo, como convivemos com ele, e essa nossa relação com o nosso próximo é o nosso culto a Deus, é o culto que nós oferecemos a Deus. Essa que é a lógica aqui, porque que Israel estava se desviando aqui, né? E aí, continuando então no nosso texto, e aí continuando aí, né? Versículo 15 aí do capítulo 3 fala: Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam a Deus e escapam, né? Então aqui essa constatação do povo de Israel aqui, né, de que tem tudo a ver com o que a gente já comentou aqui, né, que o povo lá fora prospera e nós aqui não, né? Digamos assim, essa mentalidade. E aqui o texto então continua, e aqui ele muda, ele traz outro tema aqui para discussão, né? A partir do versículo 16. Então, aqueles que temiam ao Senhor falarão uns aos outros. Então, aqui, ó, começa ali aquela temática que é bastante recorrente nas Escrituras do remanescente fiel, né? Então, mesmo que a grande maioria do povo de Deus ali, de Israel, né, estivesse adotando ali os princípios de conduta dos povos vizinhos e tal, e adotando esses critérios mundanos, seculares, digamos assim, mas havia alguns ali entre o povo de Israel que não, né? Fala aqui, alguns que temiam o Senhor. Ó, então,
aqueles que temiam ao Senhor falarão uns aos outros. Ou falaram, né? Aqui está no passado, né? Falaram uns aos outros. Então tinha esses que falavam, inútil é servir a Deus, mas tinha um bocado ali, né? Tinha um bocado ali que falava diferente, né? E esse pessoal dizia o seguinte aí, ó: o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam o Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Essa ideia de memorial, né? Só aparece aqui nesse texto de Isaías, essa ideia de um memorial levantado diante do Senhor, para os que temem ao Senhor, né? Mas essa ideia é bem interessante, essa ideia de que Deus se lembra das ações daqueles que o temem, né? Deus se lembra das ações desses que mesmo na dificuldade, que mesmo que todos em volta, né, estejam seguindo um caminho diferente ali, ele opta por se manter nos caminhos do Senhor. Deus se lembra dos caminhos desses, né, que o temem. Deus se lembra, né? E eles serão recompensados no dia do juízo e depois do juízo, no dia do descanso eterno ao lado do Senhor. Então essa ideia do memorial é essa ideia de que as ações desses que temem ao Senhor e que se mantêm, né, nos caminhos do Senhor, essas ações deles estarão lá registradas, estarão escritas. Então vocês lembram dessa ideia de memorial, né? O que é memorial, né? Então memorial tem a ver com isso, né? De lembrar aquilo que foi feito, né? Então, quando tem, por exemplo, esses países aí que vivem em guerra, né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos e tal, por exemplo, tem lá os memoriais dos soldados que foram e morreram na guerra, né? Aí está lá registrado o nome dele lá no memorial, né? Mas esse nome registrado lá, é a grande maioria ali, né? Porque a gente sabe como é que funciona a guerra, né? O soldado vai lá para morrer e tal, e quem, na verdade, é glorificado depois são só os generais que nunca puseram o pé no campo de batalha. Mas o nome dele fica registrado, como se lembrando ali todas as ações corajosas que aquele soldado, né? Que aquele soldado fez na guerra e tal, mesmo que ninguém de fato lembre quais foram as ações daquele soldado. Mas para Deus não, né? Para Deus todas essas ações são lembradas, todas essas ações estão diante dele. E ele lembra dessas ações dos seus servos fiéis, né? Deus se lembra, né? E essa ideia é muito interessante. Então, para não falar que eu não falei de Gênesis, né? Como diria o poeta lá, né? Para não falar que eu não falei de Gênesis, parafraseando o poeta lá, né? Vamos então voltar lá em Gênesis um pouquinho, Gênesis 4, se a gente entender melhor ainda essa ideia. Gênesis 4:18 fala assim, ó. Capítulo 4, versículo 18, isso. A Enoque, eu vou ler do 17 em diante, 17, ó. 16, melhor, voltando aqui para dar todo o contexto, né, do 16. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então começa a história falando que Caim saiu da presença do Senhor, né? Ou seja, ele não é um dos que servem a Deus, ele não é um dos que quer viver na presença do Senhor, mas ele está se afastando do Senhor. Então saiu Caim da presença do Senhor. Verso 17, conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Agora vamos lá para o capítulo 5. Capítulo 5, verso 19. Capítulo 5, verso 19. Aí, ó. Viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas.
Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Na versão de vocês é diferente, né? Essa aqui eu achei interessante aqui. E não apareceu mais Enoque, ninguém mais vê Enoque. Porque Deus o tomou para si. Então, nesses dois trechos, o trecho de Gênesis 4 e o trecho de Gênesis 5, né? Um fala dos filhos de Adão, quer dizer, o Gênesis 4 fala dos filhos de Caim, e no Gênesis 5 fala dos descendentes de Adão, né? Então há uma separação aí entre duas linhagens que saem a partir de Adão. Uma linhagem é a linhagem de Caim. A linhagem de Caim começa com essa pequena observação, né, do capítulo 4, versículo 16, que Caim saiu da presença do Senhor. Então, os descendentes de Caim eram aqueles que deram as costas para Deus, que não iriam viver conforme os preceitos de Deus, né? Eles saíram da presença do Senhor. E aí, Caim tem um filho chamado Enoque, e ele constrói um memorial, né, digamos assim, em homenagem ao seu filho Enoque, né? É a mesma ideia de um memorial, né? Ou seja, ele constrói uma cidade e põe o nome da cidade de Enoque, né? Então, essa cidade vai receber o nome do filho dele. Então, todas as grandes ações e tal que ocorrer naquela cidade vai se lembrar do nome de Enoque, né? Então, a cidade que tinha o nome Enoque. Então, é um memorial, esse é um memorial, né? Para esse filho de Caim, Enoque. Já no capítulo 5 temos outro Enoque, da outra linhagem, que é da linhagem não dos que saíram da presença do Senhor. Mas aqui no capítulo 4 ainda, né? Versículo 26, último versículo, fala aí, ó, a Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então, essa outra linhagem tem essa outra característica. Então, quanto Caim, a linhagem de Caim era aqueles que saíram da presença do Senhor. Essa outra linhagem, a partir de Sete, e principalmente a partir de Enos, né, que era neto de Adão, essa linhagem era a linhagem dos que passaram a invocar ao Senhor, a clamar ao Senhor. Então, era a linhagem dos que eram fiéis a Deus, a linhagem dos que procuravam conhecer e seguir os preceitos de Deus. E dentro dessa linhagem tem um chamado Enoque, né? E nós sabemos a história de Enoque, que fala que Enoque andou com Deus e ninguém mais o viu porque Deus o tomou para si. Mas além desses contrastes entre essas duas linhagens, tem outro contraste aqui interessante, né? Que é o seguinte, quando eu li aqui a questão dos filhos, né, de Caim aqui, fala, Caim nasceu um filho chamado Enoque, a Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael gerou a Metusael. O que não aparece aqui e que aparece lá quando fala dos filhos de Adão lá, dos outros? Vocês perceberam essa diferença ou não? O que aqui não aparece e aparece lá nos filhos de Adão, ó. Todos os dias de Quenã foram 910 anos. Malel viveu 65 anos, gerou Jared. O que tem diferente aqui? Ninguém percebeu? Os anos vividos, né? Essa linhagem, a partir do qual se começou a invocar o nome do Senhor, os anos vividos deles foram registrados. Então fala que cada um aqui, fulano viveu 300 anos, outro viveu 500 anos, ou seja, os anos deles são registrados. Enquanto aqueles que saíram da presença do Senhor, os seus anos, os seus dias não foram registrados, né? Só fala que fulano, gerou ciclano, e não tem os anos que eles viveram, né? O pastor Ariovaldo Ramos, ele diz que a aplicação, né, a ideia que ele tira daqui é que, né, apenas os anos vividos na presença do Senhor são dignos de serem contados. Então, gravem essa frase aqui, né? Apenas os anos vividos na presença do Senhor, buscando ao Senhor, são dignos de serem contados. Os anos vividos fora da presença do Senhor, né? Como aqui os de Caim, que fala que ele saiu da presença do Senhor, esses anos nem serão contados. Não vai estar registrado em lugar nenhum. Então, quando nós, voltando lá para o livro de Malaquias, né? Quando Deus fala lá que diante do Senhor foi erguido um memorial
daqueles que temem ao Senhor, quer dizer isso, né? Porque aquele povo que fala inútil é servir ao Senhor, né? É justamente o contrário, né? Porque só os anos vividos na presença do Senhor, servindo ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, só esses anos que serão contados. Os outros anos foram anos perdidos, foram dias perdidos. Cada dia que você viveu, né, fora da presença do Senhor, foram dias jogados fora, que nem sequer serão contados. Então, vocês lembram de falar lá do livro da vida, né? No Apocalipse fala do livro da vida e tal, né? Onde estarão os nomes daqueles que serviram ao Senhor. Mas mesmo nessa lógica aqui, né? Os dias que você viveu lá, isso também é obra da graça e da misericórdia de Deus, né? Ainda bem. Só estarão registrados lá nesse livro, né? Aqueles dias que nós estávamos com Deus, que nós vivemos com Deus. Aqueles dias que nós saímos da presença de Deus, né? Que fizemos o que não era devido, aqueles dias não serão registrados. Porque vocês lembram lá do tetelestai, lá, né? No hebraico, lá, né? Tudo está consumado, né? Lá na cruz, né? Aquela palavra lá. Quando Jesus diz lá na cruz, né? No grego lá, tetelestai, né? Que era a palavra que o juiz dava, né? Lá quando alguém ia preso, por exemplo, vai preso, aí depois quando ele cumpre toda aquela sentença, o juiz vai escrever lá, né? Está consumado, ou seja, não deve mais nada, foi tudo pago, então agora vivo daqui para frente, né? Tudo ok. Então todos esses dias fora da presença do Senhor, né? Está ali pregado na cruz e foi consumido ali na cruz, né? A ira do Senhor apagou tudo isso, né? Tudo aquilo foi colocado ali em Cristo Jesus, e como diz lá o texto de Isaías, né, pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Ou seja, tudo aquilo que era contrário a Deus, todo o nosso pecado foi ali crucificado na cruz de Cristo. Então, isso não vai ser lembrado. O que vai estar registrado nesse memorial daqueles que temem a Deus é só esses dias vividos na presença do Senhor. É porque os únicos dias que merecem, que são dignos de serem contados, são esses dias vividos na presença do Senhor. Então, quando falamos do nosso culto que nós prestamos a Deus, são todos esses dias, né, em que nós vivemos na presença do Senhor e nós glorificamos o nome dele. Então, todos esses dias é o nosso culto, são o nosso culto que nós oferecemos a Deus e que serão registrados ali nesse memorial diante do Senhor. Então, deixa eu voltar aqui em Malaquias novamente. Então, o texto diz aí, né, que então fala sobre esse memorial aí no versículo 16. E depois, a partir do versículo 17, Deus diz aí, né, e eles serão meus, né, todos esse povo que teme a ele, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular. Eu acho que em outra versão está meu tesouro particular, não é? Acho que está aí na Bíblia de alguém, meu tesouro, né? Meu tesouro particular. Naquele dia que prepararei, né? Poupá-los-ei, como o homem poupa ao seu filho que o serve. Então, são esses, né? Então, aqui, agora Deus está falando do juízo, né? Porque lembra daquela pergunta lá do capítulo 2, que eles perguntam lá, onde está o Deus do juízo? Deus não vem julgar esse povo, né? Deus fala, Deus vai julgar sim. E quando ele for julgar, é esses que seguiram a Deus, que permaneceram nos caminhos de Deus, esses serão poupados desse dia. Mas ainda muito mais do que isso, eles não só serão poupados, né? Mas eles serão esse tesouro particular ao qual terá um lugar que Deus preparou para eles. Nessa ideia de que naquele dia que eu prepararei, tem relação não só com o dia do juízo, mas com o dia do descanso, né? Porque essa ideia do dia do descanso, porque aquela lógica de que para Deus, né? Lembra lá, para Deus 1000 anos é igual a um dia é igual a 1000 anos, né? Então, essa ideia do dia do descanso, porque dentro da teologia bíblica, o dia do descanso é sempre relacionado ao sábado, né? Ao sábado lá da lei, né? O Shabat, que significa descanso. Então, ou sétimo, também tem essa ideia de sétimo.
Então, esse dia de descanso, que aí depois lá no livro de Hebreus, né, o escritor de Hebreus fala que esse descanso, na verdade, ainda virá. Então, o sábado é apenas um símbolo, né? É um símbolo desse descanso eterno. Apesar de ser um mandamento também, tirar um dia de descanso, né? Mas o dia de descanso, o dia do Senhor, é uma preparação para esse dia eterno, esse descanso eterno, né? Então, nesse dia do juízo, esses que temem ao Senhor serão poupados do juízo e estarão nesse descanso eterno do Senhor. Aí termina aí com o versículo 18, né? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então agora, partindo aqui para a nossa conclusão, né? Aplicando, relacionado com esse tema do culto, né? Então, o que toda essa questão tem a ver, né, com essa questão do culto? Como eu falei, né, o nosso culto, ele é cotidiano, ele é no dia a dia. Cada dia, cada ação minha, né, é um culto a Deus. E só quando essa ação minha for um culto a Deus que ela estará registrada nesse memorial, como eu falei, né? Cada dia seu que não é um culto a Deus, ele sequer será contado, né? Não vai estar registrado. Se você não cultuou a Deus hoje, né, então esse dia de hoje não será contado, vai para o mar do esquecimento, né, como diz lá aquele outro texto, né? Se esse dia seu não foi um culto a Deus, se quando você falou com o seu filho em casa, né, como diz a palavra de Deus, que cada palavra nossa transmita graça, né? Então, se aquela palavra que você falou, né, se ela não transmitiu graça a quem estava próximo de você, essa palavra vai ser como uma bolha de sabão, né? É aquela coisa que vai para o esquecimento, vai para o nada, né? Porque o que será registrado é o seu culto a Deus. Cada dia que você cultua, cada dia seu que foi um culto a Deus, esse dia será registrado. E aí, uma questão aqui, né, em relação a essa perspectiva de Israel, é que a dificuldade aqui de Israel, uma coisa que não posso deixar de falar aqui também, né, essa ideia que a gente tem na teologia da Bíblia, né, dessa ideia da revelação progressiva, né, ou seja, que a Bíblia é uma revelação progressiva, né. Então Deus começa ensinando para o povo as primeiras sílabas, né, o ABCD e tal, e depois vai aumentando o conteúdo, né, vai engrossando o caldo, né, para o pessoal aprender. Então começa do básico para até chegar no avançado, né. Então você passa aula de música, né, eu lembro uma brincadeira que o pessoal fala que tem o básico, o intermediário, o avançado e o asiático, né? Você tem esses 4 níveis, né? Depois do avançado tem o nível asiático, né? Só vocês verem uns vídeos aí na internet, algum japonês ou coreano tocando violão, vocês vão entender o que é o nível asiático. Mas então, até você chegar nesse nível asiático, né? Então começa ali pelo básico, né? Então, a Bíblia também é assim, ela vai ensinando aos poucos, né? Então Israel, num primeiro momento, eles entendiam que o reino de Israel, a nação de Israel, era equivalente ao reino de Deus, né? O reino de Israel era igual ao reino de Deus. Então, se Deus abandonou Israel, se Israel estava passando por um castigo, não sei o quê, é como se Deus não existisse. Afinal, Deus rejeitou o seu povo, não era? Essa é um pouco essa ideia. Mas a partir do Novo Testamento, né, lá em João capítulo 18, quando Jesus é interpelado ali, é interrogado por Pilatos, né? Jesus diz lá para Pilatos, né, quando Pilatos pergunta para ele, você é o rei? Você é o rei dos judeus? Ele fala, o meu reino não é deste mundo, né? O meu reino não é deste mundo. E, então, o reino de Israel é diferente do reino de Deus, são coisas diferentes, né? E é isso que Israel não tinha entendido, né? Então, Israel deveria ser, como diz lá aqui no contexto aqui, né? Capítulo 3, aqui no versículo 5, né? Que Israel deveria ser, a finalidade de Israel era ser testemunha desse reino de Deus. Quando Deus fala, no versículo 5 fala aí, ó, chegar-me-ei a vós para juízo, e sereis uma testemunha veloz, uma testemunha rápida, né? Contra os feiticeiros,
contra os adúlteros. Ou seja, então, era no proceder da vida do povo de Israel que o povo deveria, então, olhar para a vida, as outras nações deveriam olhar para o povo de Israel e perceber, a partir da vida, desse cotidiano do povo de Israel, como era ser pertencente do reino de Deus, como era ser cidadão do reino de Deus. Então não era uma coisa automática, eu nasci judeu, né, eu tenho ali uma certidão de nascimento, sou israelita, então eu automaticamente sou do reino de Deus. Não, não era isso, eram as atitudes deles, né, era como eles viviam, que deveriam refletir, de forma que eles fossem então testemunhas para todas as outras nações sobre como ser cidadão do reino de Deus. E é por isso que lá no Novo Testamento, então, toda aquela lei que Israel procurava cumprir de forma ritualística, né, de forma legalista, Jesus lá resume ela em 2 mandamentos, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. E lá na carta de João, né, primeira carta de João, capítulo 4, agora, como eu estou aqui sem as minhas anotações, né, não vou lembrar do versículo aqui, mas eu acho que eu acho aqui rapidinho. Então, 1 João, capítulo 4. 1 João 4, deixa eu ver aqui. Isso, 1 João 4, 20, né? Diz aí, ó. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, essa lógica de que a nova lei, né, que nós devemos, então, cumprir essa lei, porque é no cumprimento dessa lei que somos, né, cidadãos do reino, não que nós, deixa eu melhor corrigir isso aqui, não que nós vamos cumprir a lei para ser cidadão do reino, né, nós já somos cidadãos do reino por meio de Cristo Jesus, nós somos irmãos adotivos em Cristo, né? A nossa entrada no reino é pela morte de Cristo Jesus na cruz, mas o que comprova, o que testemunha para os outros que estão à nossa volta, de que somos cidadãos do reino, e que faz então que nós sejamos testemunha, como Israel deveria ser, é o vivenciarmos essa lei no nosso cotidiano. Que lei é essa? Essa lei de que amamos a Deus, e essa lei do amar a Deus, ela só se comprova no dia a dia, ela só testemunha, ela só manifesta no dia a dia através do nosso amor ao próximo, né? O que o texto de 1 João diz, né? Nós não podemos ver, né? Ninguém pode ver esse nosso testemunho de que nós amamos a Deus se nós não demonstramos isso com atitudes, com ações, ao amarmos o nosso próximo que está ao nosso lado, né? Justamente em contradição daquilo que era vivido ali, né? Pelas nações vizinhas ali que exploravam, né, essas nações próximas para serem bem-sucedidas, para serem prósperas e tal. Então, esse é o nosso culto a Deus. O nosso culto a Deus cotidiano é esse amar a Deus através do amar ao nosso próximo, aquele que está do nosso lado, né? Como diz lá a música do Titãs, né? Não existe amor, existe apenas provas de amor. E, de certa forma, isso está bem condizente com a Bíblia, né? Porque a Bíblia fala que Deus prova o seu amor, né? Deus prova o seu amor, nos entregando o seu único filho. Então, a prova do nosso amor ao Deus é quando nós exercitamos esse amor ao nosso próximo, aquele que está ao nosso lado, né? Então, é assim que vivemos o nosso culto. É no dia a dia. Então, o porquê, né? Agora sim, finalizando aqui. Então, por que estamos aqui hoje, né, de manhã? Por que vamos vir aqui hoje, logo mais à noite? Já que o nosso culto é o dia a dia, né? Já que o nosso culto é lá na nossa casa, é no nosso trabalho, é na nossa faculdade, na nossa escola, é ali no nosso bairro com os nossos vizinhos. Então, por que viemos para a igreja, né? É porque na igreja, nesse nosso culto coletivo ao Senhor, nós nos preparamos e nos fortalecemos para esse nosso culto diário, né? É aqui que nós buscamos, né, a força, né, porque esse nosso culto diário também, nós só viveremos cheios do Espírito Santo, né? Temos que buscar o Espírito Santo.
Temos que sermos cheios do Espírito Santo para vivermos esse culto cotidiano, não é? E o lugar onde nós somos alimentados, onde somos cheios do Espírito Santo também, é principalmente na casa de Deus, na comunhão com os nossos irmãos que professam a mesma fé que nós, que têm o mesmo objetivo que nós, né? Como diz as Escrituras a sua oração, né? Quando tiver quando dois ou três concordarem entre si, né, com dado pedido, assim eu ouvirei, né? A Bíblia fala, né? A oração o pessoal fala a oração mais forte, a oração do fulano de tal, não é, né? A oração mais forte, digamos assim, é a oração coletiva, né? Então, quando estamos juntos, até quando oramos juntos, essa oração é mais ouvida pelo Pai, né? É isso que está lá no texto da palavra de Deus, né? Quando tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Então, essa coletividade, estarmos aqui juntos como os irmãos, isso nos fortalece, isso constrói melhor, né? Edifica melhor esse nosso caminho na fé, esse nosso caminho com Deus, esse nosso andar com Deus, que é o nosso culto diário, que é o nosso culto cotidiano. Amém?